Estamos de volta agradecendo a sua audiência e o carinho dos nossos telespectadores. Aqui o Carlos dizendo parabéns, Rodrigo, que leitura da história de Novo Hamburgo. João Chagas Leite, grande poeta da alma do gaúcho, hein? Baita abraço, diz o João Chagas Leite. Marcelo Pires, parabéns, muito legal o filme. Abraço pro Moacir. Moacir, senti falta do teu abraço ontem lá, tá? E da Isa Gueira, que está na nossa audiência aqui. Senhores, vamos dar uma olhadinha nas imagens de ontem? Pedro, roda pra nós aí, vamos ver, vamos olhar juntos aqui. Eu também não vi essas imagens ainda. A gente não conseguiu acompanhar tudo que estava acontecendo lá, né? Estamos com o áudio aberto, né? Que coisa linda esse teatro lotado pra gente olhar Novo Hamburgo, gente. Eu juro que isso mesmo, quantas pessoas? Não tive o número oficial, mas assim, foram mais de 1.850 convites, que é a lotação do teatro. Seguramente mais de 1.550 pessoas, 1.600 pessoas. Lotado. Sempre tem uma quebra, né? Sempre tem. A Patrícia Escócia, uma querida. O pessoal do Teatro Fevalho, o pessoal da Fevalho, Remy, grande abraço. O pessoal da Vale TV gravando, né? Tava a Herda fazendo um programa dentro. Tava o Fernando Rodembusch, tava o Alejandro Malo, tava o Valdir Eisman conversando com o pessoal do esporte. Aliás, tava ali o Edgar Calgaroto, da Calgaroto, né, da contabilidade. O filho dele aparece no filme como uma das promessas do futebol. O filho dele está em Londres, está jogando fora do Brasil. Não, Londres não, desculpa. No Benfica ou no Porto. Puxa, agora me falhou. Ontem ainda ele me falou, o Edgar me falou. Nosso querido parceiro, né? Coisa boa, Daniel. Quem mais estava gravando lá, Alex? O Alexandre estava gravando. O Alexandre Bavoso. Bastidores, né? Na técnica estava o Toninho trabalhando, né? O nosso eterno Toninho. O Rodrigo, o nosso parceiro da Vale TV, que trabalhou contigo bastante tempo na técnica, estava lá prestigiando o filme. Uma turma muito bacana, assim, foi gostoso. O Gordo estava lá também, né? O Eduardo Hauser, que de gordo não tem nada. Foi bom demais ter estado com esse povo todo nesse momento tão especial. Com esse sentimento que eu falava para vocês no primeiro bloco, de que a gente unidos realiza muito. Eu acho que a minha fala foi no sentido de dizer que os nossos líderes, sejam eles políticos, religiosos, empresariais, sejam eles líderes sociais, sindicais, eles têm que ser as pessoas que puxam a nossa comunidade, não como forma de serem protagonistas eles ou super-heróis, não é disso que a gente fala, mas é de envolver as pessoas em torno de algo muito maior, que é o bem comum, que é a nossa cidade. Falando em nossa cidade, seu Evandro, que história é essa aí do parcelamento que não sai? Não é do ISSQN? Não, IPTU. Mas o ISSQN tem parcelamento? Está tendo parcelamento? ISSQN eu acho que é uma iniciativa federal, o parcelamento. Não, ISSQN é municipal. Acho que ela é municipal. Mas o pleito da entidade lá, com uma entidade da Associação dos Moradores do Bairro Primavera. Né? E que houvesse isso, né? A gente sabe que o Vale, né, além de toda a crise que assola o Brasil nos últimos 3 anos, ele vem numa crise, né? Está tentando se reencontrar, né? E muitas pessoas, principalmente no nosso bairro, têm uma boa casa, mas que foi construída há 50, 60 anos atrás, ao longo desse período todo, com muito trabalho, e são pessoas que têm renda muito baixa, né? O bairro Primavera, né, é um bairro belo, mas não é de pessoas ricas, né? Tem pessoas que moram ali a vida inteira, né? E muitas estão com problemas, né? No sentido de por algum motivo ou outro, desemprego. E elas sofreram ajuizamento. Não seria esse o problema. Mas o governo tem a obrigação de cobrar juridicamente, né? Após um período, acho que antes de fechar 5 anos, ele faz isso, né? Antes de fechar a prescrição. Ele faz, senão ele está senão ele está sendo incorrendo em responsabilidade fiscal. Pega a lei da responsabilidade fiscal. Na verdade, antes da prescrição tem que entrar, né? Embora exista muita coisa prescrita, mas de uns anos para cá eles têm controlado mais essa questão da prescrição. Antigamente era muito mais fácil tu ver um imposto prescrito do que hoje, né? Eles têm mais controle hoje, efetivamente. Qual é a ideia? Qual foi a última vez que teve parcelamento? Foi no outro governo. E hoje mas esse governo tem 9 meses. Tudo bem, mas é que se não fizer esse ano, o ano que vem não existe a possibilidade. Mas hoje, quando a pessoa tem um engano, débito com o poder público, com a administração municipal, com o erário municipal,
Ele pode parcelar. Hoje ele vai lá e parcela de que forma? Ele pode parcelar, só que o que acontece é que os valores se avolumam muito, né? Tem a questão dos juros, das multas, né? E os outros municípios, de uma forma muito inteligente de recuperar valores, inclusive que estão lá no judiciário há anos e não conseguem ser cobrados, né? Por dificuldade de execução e pela própria morosidade de um processo dessa natureza, eles utilizaram uma situação muito interessante de criar algumas vantagens para o cara fazer o parcelamento à vista, não fazer o parcelamento, ele pagar à vista, né? E isso trouxe uma quantidade bastante robusta de recursos para esses municípios, né? Eu cito ali Esteio, que isentou, além dos juros da multa, a própria correção, uma coisa até bastante agressiva. Estância Velha, que até o final do ano vai poder, quem fazer o pagamento à vista, ter a isenção dos juros e da multa. Então, isso é bom para quem se por algum momento se atrapalhou, né? E é bom para o município que bota dinheiro vivo no caixa. Mas aí vem a pergunta que eu te provocava na semana passada, quando a gente entrou nesse assunto no finalzinho do programa. Como fica aquelas pessoas que pagam um dia seus impostos, né? Elas não ficam com um nariz de palhaço, Pedro? Olha, é uma verdade. Só que assim, até a iniciativa privada, quando um cliente tem uma dificuldade, ela facilita para ver a reabilitação. Mas isso não existe aí a institucionalização do calote? Mas eu acredito... E até acho que o calote não é para o cara seja caloteiro. Calote no sentido da inadimplência, né? De gerar a inadimplência. Não acho que as pessoas façam isso exatamente de má fé. E todo mundo se atrapalhe em um momento de uma forma mais grave ou menos grave na vida. Tudo certo. Eu digo assim, não é um problema também real, um desestímulo, né, Márcio? Eu acho que a gente vê isso diariamente em relação às empresas que pagam seus impostos, em relação àquelas que acabam não pagando. Além disso que tu falaste, né, que fica, eu pago em dia tudo certinho e agora o cara vai pagar 10 anos depois ou 5 anos depois, até no mesmo valor que eu paguei lá atrás, sem multa, sem juros. Até e não dá nada, isso, né? E eu também eu não consigo. Eu acho que o universo das pessoas com dificuldade que vai aproveitar a possibilidade de pagamento à vista é muito pequeno frente às pessoas que poderiam pagar o valor total, mas se aproveitam da lei. Vamos ver se eu me faço entender melhor. A pessoa que não tem condições de pagar, que não conseguiu pagar nos últimos 2 ou 3 anos, que deve 10 mil reais de IPTU, ela não tem 3 para tirar do bolso hoje e pagar à vista. Ela não tem de onde tirar, porque ela não tem. Ela não pagou não porque ela não quis, ela não pagou porque ela não tinha. E ela também não vai ter os 30% ou os 35% que vai representar o desconto de multa e juro e não vai fazer uso do benefício daquela apresentação que se fez da possibilidade de se pagar à vista, então, o valor de face, né? Invariavelmente, quem vai aproveitar e dizer, opa, agora eu posso ir lá pagar, é o devedor que não está devendo por questão financeira. E tem muita gente que deve que não está devendo por questão financeira. Tem aquele cara que tem condições de pagar e está esperando a possibilidade de pagar sem multa e juro depois. Infelizmente é uma realidade. E claro que não tem como mensurar isso, mas a minha opinião é que conseguindo se pagar à vista o valor de 30%, 35% ou 40% do que é a dívida hoje, a pessoa que tem condições de pagar dentro desses 30%, 35% é a mesma que teria condições de pagar o valor total. E aquela pessoa que por questão financeira não está conseguindo pagar mensal e não conseguiu nos últimos 2, 3 anos, também não vai ter o valor à vista para quitar. É essa relação que eu não sei quem vai aproveitar desse benefício da lei. Olha, eu discordo de ti, conheço uma pessoa que botou 10 anos de IPTU no município de Esteio à vista. Diz que eu tô dizendo que eu conheço. Sim. É muito fácil a gente falar do hipotético. Eu acho, que não. Eu conheço uma pessoa. Mas é que teve. Tu acha que isso aconteceu em grande volume? Pergunta para o município de Esteio se ele está arrependido de ter feito isso. Porque vamos ser realistas. Essas execuções, elas não chegam a cabo nunca. Por quê? O valor do IPTU é um valor. O valor do IPTU é um valor baixo, tá? Não, dificilmente alguém vai ter uma casa leiloada
pelo valor de IPTU. Não, vai. Não vai acontecer isso. Não, aí pera aí um pouquinho. Não vai acontecer. Aí não num prazo razoável. Né? O município está com dificuldades, e tem dificuldades, e todos os municípios estão com dificuldades agora. No próximo, pelo plano plurianual, né, já prevê um crescimento de orçamento em torno de 8%, só pela questão dos recursos na origem do uso, né, não na origem da prestadora do serviço. Talvez, né, estou aqui, né, hipoteticamente pensando, né, como o primeiro ano de governo, já entendendo que vai ter um acréscimo financeiro ano que vem em função da legislação, que se eu não me engano é justamente do ISSQN, né? Se coloca a casa em dia num primeiro ano, se visualiza um acréscimo na receita ano que vem e fica com a carta na manga, quem sabe para o terceiro ano, ajustando, já conhecendo melhor os custos, para se praticar talvez isso, uma alternativa. Mas é uma ideia hipotética, né? Sim. Amanhã à tarde a gente tem, inclusive, no final da tarde, essa discussão lá na Prefeitura Municipal. É amanhã, não é o dia? Sobre uma audiência pública sobre o orçamento do ano que vem. Daí vai ser do LOA, né? Porque LOA. Já teve o PPA, a LDO... Não, o LOA. E agora o LOA, né? Mas é na quarta-feira, não é? Se eu não me engano, eu participei das duas primeiras, para essa última eu não fui. Importante, e normalmente é meio do de gato pingado quando não é presente no PPA tinha 10 pessoas. Quando não é funcionário público, né? Não é... E vamos considerar assim, tá, o mais importante é o LOA, porque realmente é o que vai executar, né? Mas vai executar um ano. Né? O PPA falou de 4 anos de investimentos na cidade e tinham 10 pessoas na audiência pública. Não quero isso. Agora, vamos falar a verdade nessa questão aí, um ponto legal. 10 pessoas na agência pública, tu não acha uma coisa que não é razoável as entidades não serem convidadas formalmente? É que quando a audiência é pública, ela é pública. Não, né? Mas eu acho assim, ó, eu acho interessante, tu tem várias associações conhecidas na cidade. Eu desconheço que elas tenham recebido uma carta da prefeitura. Tu não vive o Facebook, tá? Mas a tua esposa, por exemplo, tua filha usa. Tudo bem. A gente escolhe lá o item que é favoritar. E aí o que acontece, eu recebo lá primeiro, que qualquer outra pessoa, os teus posts. Se eu tenho um interesse em participar da administração municipal, e acho que poucas pessoas devem favoritar a nossa prefeitura municipal por uma questão de cultura nossa, eu vou estar recebendo toda a informação que não é mas por favor, eu acho município desde uma reforma coisa do básica, buraco da rua mandar um convite para uma associação, sei lá, um e-mail, alguma coisa. E as associações estão formalmente constituídas. A nossa está. Pois é, mas aí... Teve o estatuto... Como está o UAC, por exemplo? A UAC, que eu desconheço até desse ano se houve eleição. Pois é, a Juliane, né, se disponibilizou, aceitou ser secretária-geral da UAC, mas simplesmente não conseguiu. Associações de bairro, né, na nossa cidade. Sim. E agora, eu digo assim, as mas eu acho que constituídas... convidado todo mundo. Houve uma audiência pública. A única entidade que estava no PPA foi o Observatório Social. Única. Que está fazendo um belo trabalho. Sim. Isso é verdade. É verdade. Um belo trabalho. Um belo trabalho. Não, e qualifica as pessoas que se voluntariaram. Exatamente. André Rué. Então, assim, das 10 pessoas que estavam presentes no PPA, 4 eram do Observatório Social. Apenas um vereador, o Surcó, né? Então, nenhum dos nossos vereadores estava lá. E, enfim, é claro, eu não estou entrando no mérito do quanto está sendo discutido, mas enfim, se a gente não estiver lá e não estiver participando, a gente nunca vai acabar criando o nosso espaço para discutir também. Aqui, ó, Antônio e Rita, o Netinho Regra, manda um abraço a todos à mesa e parabéns pelo filme. Obrigado, gente. Pessoal, fiquei muito feliz de ver vocês com a gente lá ontem também. Só para esclarecer essa questão de que o processo de execução vai ad eternum e não termina nunca, se eventualmente isso está acontecendo em Novo Hamburgo, porque o valor do IPTU é muito pequeno com relação ao valor do patrimônio, e isso é uma ou outra decisão isolada que tem no Tribunal de Justiça que diz que a penhora então cai, por causa do excesso de penhora, etc. Sapiranga resolveu isso penhorando o carro. Né? Então, se o cara tem um imóvel de 300, 400 mil reais, deve 2, 3 mil de IPTU, a primeira penhora não recai sobre o imóvel. A primeira penhora e a primeira busca que eles fazem é sobre carro. Isso eu tenho experiência própria, que algumas concessionárias que eu atendo, eles têm o problema de receber carro usado, ficar com o carro no pátio ali 2, 3 semanas, e no meio desse período entra a penhora.
E eles acabam ficando com o carro trancado e não conseguem vender adiante, né? E aí, uma das coisas que a gente faz é uma análise com relação ao veículo usado que está entrando na troca para ver se o cidadão tem execução, não tem, faz uma pesquisinha rápida no judiciário. E eu vou dizer uma coisa, apareceu em nome do cidadão execução fiscal do município de Sapiranga, não pegamos carro, porque vem direto penhora em cima do carro. E ligeirinho o cara com a penhora em cima do carro, ele vai lá e paga. É uma coisa fácil de solucionar. Tu acaba com o disparate entre o valor da execução e o valor do patrimônio a ser penhorado, ou o excesso penhora, né? E pega um bem que é um bem de giro. Sim. Né? Porque sendo um bem de giro, 2, 3 anos tu quer trocar e tu não consegue se ele está penhorado, e tu vai correndo lá e paga. É um bem com liquidez, né? Tu consegue rapidamente transformar ele em dinheiro. Rápido também, exatamente. Diferente de uma casa ou de um terreno. Pedroso, boa discussão essa. É uma boa discussão. Eu, né, represento os interesses dos contribuintes de Novo Hamburgo, né, de alguns que, né, porque a gente sabe que na cidade aqui a construção irregular e os próprios lotes irregulares, eu acho que já são quase a metade do que tem em Novo Hamburgo, né, que pagam muito, né, e muitas vezes se apertam. Tem pessoas que entram em dificuldade, seja por uma doença ou alguma coisa. E eu, né, o pessoal gosta muito de falar da iniciativa privada. A iniciativa privada, para reabilitar e trazer de volta, também concede descontos, né? E também outro assunto que pode ser motivo de polêmica. O que em algumas situações a gente tem de retorno efetivo por IPTU, né? Vamos ser francos. Tem ruas aqui em Novo Hamburgo que se cobra alto porque está dentro de uma região valorizada, que, por favor, né? A gente tem que juntar o lixo que o pessoal deixa na rua, a gente tem que fazer manutenções e situações e problemas de toda hora. São coisas que são pagas, né? Em algum dos meus imóveis lá eu pago mais de taxa de lixo do que IPTU, para ter que estar juntando lixo na rua. Olha, acho que a gente tem que ser um pouco razoável. O poder público sabe que não presta o serviço na maioria dos casos como deveria, e as pessoas também têm problemas, e não é só o Estado transferindo, o Estado, o município, a União transferindo seus problemas de gasto excessivo para cima do contribuinte. Porque é muito fácil a gente aumentar IPTU, executar, fazer isso e aquilo, mas e o cidadão pode protestar o município quando ele fica lá 2, 3 meses sem uma lâmpada na frente da casa? Né? E tu liga, manda Facebook, isso e aquilo. Mas tem acontecido isso se a gente ligar consegue, e não tem? mas fica não, tempo. Pergunto, tem? Acontece eu e confesso demora. Que eu não chega mais pra mim nenhuma reclamação nesse sentido há mas bastante tempo. Acontece. Bastante tempo, eu não falo nem só deste governo, falo de outros governos também. Parece que isso está funcionando mais ou menos. Assim. Olha, uma vez que eu fiz uma reclamação, eu ouvi. Eu ia dizer, se alguém tiver alguma reclamação em aberto, manda o número do protocolo para a gente vai conferir isso. Eu ouvi de um responsável lá, né, que eles não estavam dando conta de comprar lâmpadas. Eu disse, mas vem cá, essas luminárias foram trocadas pelo Reluz aí há menos de 5 anos, isso não tem garantia? Disseram que tinha 5 anos. Então, acho que a empresa que vendeu tem que fazer as garantias do que não é vandalismo. Esse ponto dá 4, 5 programas inteiros. Nossa. Se nós formos falar do não exercício do direito à garantia, do que é comprado e do que é feito em favor do poder público ou pela contratação. Porque, pelo amor de Deus, né, tia? Queima a lâmpada, ninguém cobra a garantia de quem vendeu. Abre buraco de estrada de rua que foi consertada há pouco tempo, ninguém cobra a garantia. Mas tem um contribuinte para pagar. Vamos executar, vamos penhorar o carro do contribuinte, vamos deixar ele sem o automóvel. Eu separo bem as coisas, eu não acho. A gente tem que perdoar. Não é que uma tá presa na outra. E eu também não acho que não tenha contrapartida, tá? Muito pelo contrário. Se não tivesse, nós não teríamos rua passando aqui na frente, nós não teríamos esgoto debaixo, nós não teríamos. As coisas são precárias, sim. Também acho no tempo que meu pai adquiriu aquele imóvel, ele teve que pagar os campos que passavam na frente de casa. Eu concordo, mas para mim, contrapartida existe. Mas o talvez custo... ela seja desproporcional. Com certeza. Mas ela existe. Não, é tem uma máquina grande, não sei se ela é pesada ou não. Mas tem professor, tem guarda municipal, tem merendeira, tem gente que cuida de várias partes da nossa cidade. Então eu acho que existe sim uma contrapartida de eficiência e muitas amarras no meio de tudo isso. A ideia do Estado muitas é a delas mesma. Legais, inclusive, né? Outras que a gente acaba inventando, que precisa disso. As pessoas, eu não sei, eu não acho feio varrer a varanda da sua casa, exatamente. varrer o teu passeio público na frente da tua casa.
Agora, o que a gente mais vê é a gente reclamando que na frente dessa casa a prefeitura não vai lá e faz a capina. Mas vai capir uma roça inteira, Chico. Não faz assim comigo, eu fico nervoso. Ah, mas nós não estamos falando Aqui, disso. ó, Marcos Dresch. Parabéns, Rodrigo e equipe, pelo excelente documentário apresentado ontem. Abraço a bancada, valeu. Ô, Márcio, Sim. o André quer saber se tu sentiu que a Lomba Grande foi bem contemplada no filme. Sim. Como eu te falei lá fora antes, né? Mas lá fora foi lá fora. Me O Márcio tá te provocando que ele não ouviu isso de ti. Me ó. impressionando. Me impressionou fala o da tempo. Lomba Grande. Não, me impressionou o tempo dedicado à Lomba Grande. Você é lobby sinceramente. Não, Você é diretor? de forma alguma, tu sabes que não, né? Se eu te contar que o diretor de fotografia é de Lomba Grande... tu Ah, acredita? bom, aí começa a mudar. Mas eu realmente me As imagens de impressionei. Lomba Grande são muito boas. Eu me impressionei com o tempo dedicado à Lomba Grande, fiquei surpreso e fiquei feliz. Mas não é proporcional à área territorial de Lomba Então. Grande em relação Ah, não, à Aí aí- o que fala da história Aí de seriam Novo 40 Hamburgo? minutos de Lomba Grande. 2/3 da área de Novo Hamburgo é Lomba Grande. E Nós- Hamburgo nós Velho vamos aqui, falar ó. 2/3 da história, Aí né? seriam 40 minutos de Lomba Não, e Grande. também não há de menosprezar, né? Mesmo pela modéstia do doutor aqui, mas assim, a força, né? Eu acho que é lobby do dele. grupo, né? a do, grupo, pujança. do grupo que ele é administrador. né? É lobby do Márcio Guerra. Não. Eu tô convencido que Márcio André Guerra é um grande além de um grande advogado, é um grande lobista. Só falta dizer que eu quero separar a Lomba Grande agora. A ideia foi Mas tu tua, tava ninguém falou conversando disso disso aqui. ali, aliás, Ninguém falou disso aqui agora. Tu quer ser vereador em Lomba Grande, é isso? Dono da Perfeito, Lomba Grande? perfeito de Lomba Grande. De jeito nenhum. Eu ouvi muito a questão de que Vamos evitar a ida Hamburgo dele para Velho os Estados tinha Unidos, sido prefeito de Lomba Grande. relativamente pouco destacado no filme. Ficar pela Lomba. Olha, com a presença ali do Ângelo, né, com todo o seu conhecimento, acho que foi E a muito fundação bem é um ícone representado. de Hamburgo Sim, Velho. as imagens da fundação, Mas também A minha parte lembrar tá que muito boa. historicamente o Lomba Grande perdeu um pouco do protagonismo desde os primeiros anos de Novo Hamburgo, né, com a passagem do centro da cidade sendo instituída na região que é central hoje. Lomba Grande deixa cada vez mais de ser o centro da cidade e passa a ser um local onde Hamburgo Velho. não Hamburgo Lomba Grande. Velho, né, aonde as casas vão envelhecendo realmente, né. Mas assim, se tu for ver até o auge do calçado, todas as casas antigas eram muito bonitas, né? É verdade. Então, assim, até que começa a decadência do calçado, não, Hamburgo Velho está lindo e está bem preservado, né? E a partir do momento dos fechamentos, enfim, daí a dificuldade que é também o que o Pedroso coloca, né? Uma casa no Primavera, que daqui a pouco já tem 30, 40, 50 anos, bom, são outros tempos, é uma outra realidade econômica e manter aquela casa, bom, tu está sujeito ali a atrasar um IPTU, enfim. Até gostaria de dizer, Pedroso, eu concordo que é uma solução que a iniciativa privada aplica e ela pode ser utilizada também pelo poder público, muitas vezes mais barata do que judicializar uma cobrança. Né? Esse é o ponto. E ainda entrando no IPTU e na questão de Hamburgo Velho, só para até dar um fechamento no assunto, né? Acredito que a gente vai conseguir evoluir muito ainda essa questão da cobrança do IPTU dentro do centro histórico, que ele é isento, mas para ser isento tu precisa manter a sua casa em condições. Bom, existe um contrassenso nisso, porque tu pinta a tua casa e no outro dia ela está pichada e daí tu não tem o desconto. Sim. Então, se é um centro histórico, uma área que a gente quer valorizar, bom, então a gente vai ter que ter cercamento eletrônico, a gente vai ter que ter cuidados que façam com que seja justo tu manter a tua casa em condições para ter o desconto. Né? Então, assim, voltando ao filme, né? Não, não precisa voltar ao filme não, mas eu quero concluir a minha fala sobre Hamburgo Velho, lembrando que eu acho que o professor Kleber Prodanov, com muita propriedade, ele fala que um dos caminhos que nós temos para a nossa cidade é exatamente esse tombamento de Hamburgo Velho. Exato. E o aproveitamento desse espaço não como um lugar de museu, coisa assim, que também pode ser e que é legítimo que seja, mas para por um lugar de vivo. turismo e sobretudo para uma indústria criativa, para uma indústria limpa, Exato. para uma indústria do pensamento, uma série de... para a indústria tecnológica, né? Eu acho que... Quando falamos em sustentabilidade, nós temos o Parcão dentro de Hamburgo Velho, né? Que é tombado. Que foi filmado, mas que não teve a história veiculada, acabando nos 70 minutos. E na questão que o Kleber coloca, eu acho que esse é o grande legado que nós temos do calçado, né? Nós temos, tanto do calçado quanto das escolas e educação de Novo Hamburgo, um legado de inovação, de conhecimento, a Mostratec, que o Jorge falou aqui. E para Hamburgo Velho a gente não entende que vai ser um bairro turístico por decreto.
sim, ele tem potencial turístico, mas ele tem muita coisa para ser vivida que a indústria criativa pode transformar num bairro turístico. Então é pela vivência das pessoas, pelo uso das pessoas, por empresas prosperando ali, que vai se tornar um bairro turístico, com certeza. Aqui, ó, Nelson Horst. Parabéns, Rodrigo e equipe. Obrigado, Nelson. Ô, Jorge, das opções que o filme aponta, não tão objetivamente, mas de forma subjetiva, como o futuro da cidade, tu como empreendedor, que caminhos tu acha que essa nossa cidade de Novo Hamburgo tem para o seu desenvolvimento, para o pleno emprego da nossa gente, para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade? Bom, eu convivo bastante atualmente com uma entidade que é a CDL, né? E acredito que existem outras entidades também e outras associações de bairros são importantes, essa união que as pessoas podem criar e o incentivo à tecnologia, essa questão, a universidade, a Fevale, que é muito forte aqui agora com o curso de medicina também, acho que vai desenvolver muito também a parte da saúde nossa aqui do município, né? E temos que ter incentivo à vinda de novas empresas também para cá, acho que tudo isso é muito importante. A questão da educação, eu trabalho com a parte da educação já há muitos anos, né? E acredito que a entidade como o CDL, que é muito forte também, sempre busca, claro, em prol do seu lojista, né? Trabalhando nesse sentido, né? Assim como tem outras entidades que promovem e buscam o crescimento desses setores da cidade. A gente sempre fala, né? que cada centavo que se gasta aqui na nossa cidade se multiplica aqui, né? Perfeito. Das mais diversas formas, da geração de emprego, nos aluguéis, em novos postos de trabalho. Ele cresce, né? Ele se multiplica numa escala exponencial. Não tem Isso aí. Eu tenho a impressão também que o Márcio, tu acha que é uma provocação isso do André ou tá tudo certo pra ti? Não, tá tudo Veio certo. uma provocação pra mim agora, Tá tudo que certo. tinha muito sindicalista no filme. O que tu Não, acha? tá tudo certo, tá tudo certo. É possível falar da história do calçado sem lembrar do Cláudio Strasburgo, ele falar também do movimento calçadista, dessa perda de 40 mil. Tu falava antes, né? Sim, de 40 mil sapateiros, 6 mil, né? Ficaram 6 mil não. em alguns poucos anos. Não pode apartar, não. Não pode apartar porque os dois Sei, lados dá pra existiram. esconder, dá pra tapar o sol com a peneira. Os qual dois. é o papel social Mas do os dois historiador aí que fez o filme. lados existiram, né? Como eu te falei antes, eu achei equilibrado. Não adianta eu colocar a minha postura e achar que um lado tá certo e o outro tá errado, e eu tenho uma postura de que eu tenho uma postura definida com relação à parte do que aconteceu. Agora, não adianta eu trazer essa postura minha, que é uma convicção pessoal, para dentro do que tu fizeste no todo e tentar criar um desequilíbrio que, na minha opinião, não teve. Foi o cineasta, Não, diretor do todo o filme. pessoal, claro. Essa é a parte que eu entrego pro diretor do filme. Quando eu faço a referência, é toda a equipe, né? Agora, não adianta eu achar que houve um desequilíbrio, porque olhando friamente, eu achei bem equilibrado. Não, mas se era pra contar a história de Novo Hamburgo, tinha que contar o ponto de vista de quem abriu as fábricas e de quem foi com o carro de som na frente das fábricas pra fechar. Foi Exato. isso que eles falaram. Ele Exato. disse, ó, Tem que contar a história. ele diz, O povo que julgue, o né? sindicalista diz pelas tantas, né? O representante do movimento sindical diz, olha, hoje a gente não faz mais isso e tal, como quem diz assim, vamos preservar esses empregos. Ele faz uma meia-culpa branda, mas uma boa meia-culpa. Eu acho bacana, acho Felipe, mas sobretudo tô adorando demais ver como todo mundo tá falando disso. Isso pra mim é... Hein, Alex, essa é a conta, né? Bem ou mal, mas fala de mim. Graças a Deus estão falando muito bem da gente, hein? Vamos pro nosso ponto final? Ponto final. Tem novidade pra nós? Qual é a notícia aí? A notícia é que Movimentos vai estar aberto ao público na Hamburgerberg também, né? Opa! Quem perdeu, seu Pedroso? Vou fazer um manifesto, vamos Martin dar ofício Pérez da associação, tá porque a cuidando. associação do Hamburgo Velho está sendo privilegiada. Hoje à noite... Não, ela Isso foi aí a primeira a pedir. tratamento Foi a diferenciado. primeira a pedir. A Na verdade, negociação ela é pediu há mais de 3 longa, meses. né? A Há mais de 3 negociação meses. é longa, né? E Vamos finalmente fazer um podemos protesto aqui confirmar. na frente, né? né? O Martin Beren está nesse momento lá na Sociedade Aliança, no lançamento do livro, conta a história do Tomás Beren. Tomás, que foi um grande craque mundial do tênis, disputou Copa Davis pela Alemanha, e eu tive a oportunidade de hoje de manhã entrevistar ele aqui. Ontem estão em família, né? Ele que veio da Alemanha, ele mora lá, tem um centro de treinamento de tenistas com mais de 10 professores lá, e a gente, então, ele não foi. O Martin está intimado para ir lá, Felipe Kumbrau está viajando, está intimado para ir lá
No dia 18? 19. No dia 19? No Isso dia é 19, é no domingo. Nós sempre encerramos a festa, sempre, desde o ano passado, né, com uma sessão de cinema de rua, né, e essa negociação, como bem falamos, ela já vem de muito tempo, né, então é ótimo poder confirmar que sim, teremos movimentos. Serão 2 filmes, é isso? Sim, tem o Para Sempre, também o web documentário. Lindo documentário que o Grupo Sinos realizou. Exatamente, sobre Coisa boa, a imigração essa alemã. de boas Ótimo, ideias, né? né? E tem os curtas também da Fundação Sheffield, né, que foram um sucesso ano passado e que a gente vai retransmitir do acervo. Então são filmes de 1927, enfim. Que tem um pedacinho lá no filme também, né? Exato. Então o filme tem um pedacinho. É muito legal. Maravilha. Jorge Stoffel, obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Reitero meu convite aí, pessoal, para visitar a Mostratec, ver um pouco dessa grandiosidade da feira que é. Estacionamento, entrada franca, entrada na Mostratec também, não tem custo algum. Quem não pode ir de carro, tem estação de trem, tem ponto de ônibus, acesso super fácil. Vamos aproveitar e vamos fazer um momento jabá aqui. Tá à venda ainda para o comércio a campanha de Natal da CDF. Isso, agora perfeito. começa a esquentar mais ainda as vendas. Já botou lá na Rosinha? Olha, ainda não tá Eu lá. acho que não foi visitado lá, hein? Então, vamos lá. Eu acho que não foi visitado. Mas a gente vai aproveitar sexta-feira no corredor do próximo mês e Vender em toda a General Osório. garantir que todo a mundo lá campanha na de General Natal. Osório No esteja. próximo mês, que é agora, na semana que vem, né? Sim, dia Semana que vem. 3 de novembro. No dia 3. Vai fazer no meio do feriadão ali, Vamos apostando fazer- nas pessoas que ficam na cidade. Manter a proposta, O né? burguense gosta de uma praia, né? Gosta, mas também tem quem fique, que é alguma Aproveitar. alternativa, então tem o Brick, tem a sexta-feira no E o corredor. Brick lá. Muito bem. Muito bem. Pedroso, obrigado pela presença. Teu ponto final. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e tô perdoado então por não ter conseguido ir ontem. A gente pode, se eu te ver lá no Pode. dia 19 e tu gostar do filme, tá perdoado. Então tá. Se não que gostar bom. também, não precisa falar E comigo, ontem também não eu quero tive falar que ficar em casa, né? O meu convite, o vice vai, a minha filha já tinha convidado uma amiga pra ir, deve ficar chata, eu, né? Mas tu me perdoa então. Claro que sim. Então tá. Sim. Então boa noite, então Marcos eu Guerra. vou pra casa Teu aliviado. ponto final. O Calixto Já- hoje deu chance pra nós. Ó. Senão É, já tava- ape- já tinha apesar- terminado aqui, 10 e 5. Apesar Calixto, do hoje nós Canis somos não estar fome, na Calixto. fila, né? É, isso. Eu falei bastante aí, todas as ideias que eu queria expor. Boa noite a todos. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá!